Meus irmãos, graça e paz. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 2, do versículo 12 ao 22. Hoje nós vamos terminar este capítulo em nossa série de meditações nesse livro tão importante, tão prático. Provérbios, capítulo 2, do 12 ao 22. Amém, queridos? Eu vou ler o texto, peço que os irmãos prestem bastante atenção. No início deste capítulo, Salomão instrui a buscar sabedoria, e ele nos diz como nós devemos fazer isso. Nós devemos buscar com toda a força, com todo o nosso esforço, e ele usa uma linguagem bastante interessante. Ele diz que nós devemos buscar a sabedoria como quem está buscando um tesouro escondido. E aí ele começa a descrever quais são os benefícios que nós recebemos quando nós encontramos essa sabedoria. E aí do versículo 12 em diante ele começa a listar essas bênçãos, esses benefícios. Assim diz a palavra do Senhor: para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Amém. Esta é a palavra da salvação. Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que nos ajude neste momento. Pai celestial, Deus soberano e justo, nós te rogamos, dai-nos a tua graça nesta hora. Dai-nos a tua graça, Deus, para ler a tua palavra. Dai-nos a tua graça para entendê-la. Dai-nos a tua graça para vivê-la. Dai-nos a tua graça, Deus, para pregá-la. No nome santo de Jesus nós te pedimos, dai-nos a tua graça, Deus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos dias em que muitos pais cristãos terceirizam a educação dos seus filhos. Terceirizam a educação dos seus filhos para a igreja, para a escola, para o Estado, para os influencers, para a internet. E, meus irmãos, muitos pais se esquecem que essa é uma tarefa, um dever, uma responsabilidade que foi dada por Deus aos pais, e esse dever é um dever intransferível. Meus irmãos, o Senhor deu aos pais o dever de instruir, de cuidar, de apacentar a nova geração. Em vez de formar filhos firmes na verdade, em vez de formarmos filhos que conhecem a Jesus Cristo, que se parecem com Jesus Cristo, na verdade, meus irmãos, nós temos muitas vezes alimentado uma geração fragilizada por discursos sentimentalistas, por moralismo superficial, por ausência de confronto com o pecado. Meus irmãos, nós esquecemos de uma doutrina muito básica do Evangelho. Nós esquecemos que os nossos filhos são pecadores, que os erros que eles cometem não são distúrbios, não são doenças, não são síndromes, não são, uma palavra que muitas mães gostam, não são fases. Os nossos filhos pecam, os nossos filhos desobedecem a Deus, os nossos filhos também são filhos de Adão e Eva.
eles também herdaram o pecado de Adão e Eva. E nós não confrontamos o pecado dos nossos filhos. Muitas vezes, meus irmãos, a negligência em cumprir esse chamado tem aberto espaço, irmãos, para vozes perversas, vozes sedutoras, que tentam ditar o rumo da juventude, vozes que tentam atrair os nossos filhos, as crianças, os jovens da nossa igreja. E o que é triste, irmãos, é que muitos pais às vezes assistem passivos à queda dos seus filhos. Porque, contanto que eles não entrem no mundo das drogas, contanto que eles sejam bem-sucedidos e ganhem dinheiro, contanto, meus irmãos, que eles realizem os seus sonhos, sejam felizes, e daí se eles não conhecerem a Cristo? E daí se eles não continuarem firmes nos caminhos do Senhor, contanto que ele seja alguém bem-sucedido, educado, querido pelas pessoas? Meus irmãos, nós vemos a destruição espiritual e moral dos nossos filhos e nós somos totalmente indiferentes, insensíveis a isso. Mas eu quero lembrar, irmãos, algo que nós já meditamos aqui no início deste capítulo 2. No início desse poema, Salomão diz aos filhos de Israel, talvez ele esteja falando ao seu próprio filho, mas também a todos os filhos de Israel, que eles deveriam adquirir sabedoria. Sabedoria que vem do alto, sabedoria de Deus, a sabedoria que esse mundo exige e que os mais novos não têm. Então Salomão, como um homem sábio e experiente, instrui todos os ingênuos e jovens do reino de Israel. Ele diz que eles devem buscar a sabedoria procurando-a, agarrando-a e valorizando-a como se fosse a grande paixão da vida deles. Salomão mostra, meus irmãos, que uma vez encontrada a sabedoria se torna uma verdadeira salvaguarda para a vida dos jovens. Jovens sábios são capazes de se desviar do mal. Então perceba, irmãos, sabedoria para Salomão não é o mesmo que acumular conhecimento. Sabedoria para Salomão não é uma sabedoria que se mede por diplomas, por um currículo extenso. Salomão não está falando de grau de escolaridade, de nível educacional, ele está falando de santidade. Sabedoria em Provérbios, meus irmãos, é se desviar do mal. Sabedoria aqui é uma sabedoria moral, ética, é viver num caminho reto, num caminho que agrada a Deus, é praticar a justiça, a retidão, é temer ao Senhor. Porque de nada adianta ser formado e graduado, saber muitas ideias complexas, argumentar bem, ser um grande pensador, quando esse conhecimento nos afasta do temor a Deus. Então é claro que sabedoria para Salomão não é ser alguém que tem muita capacidade acadêmica, capacidade de conhecimento intelectual. Mas agora, irmãos, nessa passagem, Salomão dá continuidade a esse pensamento. E ele nos mostra agora, meus irmãos, em seu discurso paternal, ainda naquela mesma linguagem de um pai que aconselha o seu filho amado, ele nos mostra, meus irmãos, que quem possui a sabedoria é protegido dos caminhos perigosos, é protegido de influências malignas. Ele aconselha o seu filho, como ele fez no capítulo 1, para que ele não vá na onda dos pecadores. Ele aconselha o seu filho porque ele não quer que os pecadores, aqueles que correm para fazer o mal, seduza o seu filho. Então ele ensina, ele instrui, ele quer formar a mente do seu filho, ele não quer que os ímpios façam isso. Meus irmãos, é importante dizer que muitas vezes nós não agimos como Salomão nos ensina aqui. Nós temos o privilégio dado por Deus de forjar, de formar a mente dos nossos filhos. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós permitimos que os filhos do diabo façam isso. Nós permitimos que aqueles que não conhecem a Deus sejam os grandes ídolos dos nossos filhos, sejam os grandes influenciadores dos nossos filhos. E nós não apresentamos a eles, meus irmãos, como padrão de vida o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não ensinamos a eles, meus irmãos, como eles devem pensar, como eles devem andar, como eles devem se comportar, naquilo que eles devem acreditar. Nós preferimos, irmãos, que eles sigam o curso de sua vida da forma mais natural possível. Mas Salomão nos ensina, meus irmãos, que a instrução de Deus que é dada pelos pais aos filhos, ela age como um escudo que afasta os filhos do mal. Ela conduz o nosso coração pelas veredas da justiça. Ela preserva a nossa vida da destruição e da morte eterna. Preserva, meus irmãos, a nossa vida do juízo de Deus. Então Deus vocacionou o pai e a mãe para instruir pessoas para que elas não vá para o inferno.
Deus deu essa vocação aos pais e às mães, criar filhos que um dia se encontrarão com o Cristo ressurreto. Filhos que um dia ressuscitarão e se encontrarão com o Senhor da glória, com aquele que criou todas as coisas. Como nós vimos, meus irmãos, em nossas meditações até aqui, a sabedoria, ela não é uma ideia abstrata, ela não é um conceito, uma filosofia. A sabedoria é alguém, é uma pessoa, a sabedoria é Cristo. Colossenses 2:3 diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Portanto, meus irmãos, buscar a sabedoria de Deus, a sabedoria verdadeira, a sabedoria que vem do alto, é buscar a Cristo. E o contrário também é verdade. Rejeitar a sabedoria de Deus é rejeitar o próprio Cristo. Negar aos nossos filhos a sabedoria de Deus é negar a eles Cristo. É negar a eles, meus irmãos, aquele que é a personificação da sabedoria. É por isso, irmãos, que nós devemos buscar um relacionamento vivo com Cristo. Um relacionamento que nos livre das influências desse mundo caído. Esse texto vai nos mostrar isso. E eu quero que vocês prestem bastante atenção a como Salomão é bem claro em suas palavras aqui, e em nos mostrar do que nós somos libertos quando somos sábios segundo Deus. Quando temos a sabedoria de Deus. Meus irmãos, com isso em mente, Salomão nos mostra aqui, de forma prática, como a sabedoria atua na vida do justo. E o primeiro efeito que ele vai nos mostrar, nós vamos ver isso aí nos versículos 12 a 15, é que a sabedoria de Deus, ou seja, Cristo em nós, nos livra da influência de homens maus. Versículos 12 a 15. Salomão vai descrever homens maus que tentam nos influenciar, que tentam nos arrebanhar, e a sabedoria de Deus nos capacita a dizer não a esses homens, nos capacita a ensinar os nossos filhos a também dizer não a essas más influências. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma palavra que aparece aí no versículo 12, a palavra livrar. A primeira frase é para te livrar. Meus irmãos, a palavra hebraica, que aqui é traduzida por livrar, traz a ideia, meus irmãos, de alguém que é liberto das garras de algo que prende muito forte. Então tem o sentido de livrar, de remover, de salvar alguém. Então o que Salomão está dizendo aqui é que a sabedoria de Deus nos livra das garras de alguém. É a mesma palavra, meus irmãos, que Davi usa lá em 1 Samuel 17:37, quando ele diz: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará desse filisteu. Portanto, meus irmãos, Salomão está nos dizendo que aquele que encontra a sabedoria são libertos das garras, versículos 12 a 15, do homem que diz coisas perversas. Em outras traduções, do homem que diz mentiras, do homem que diz coisas pervertidas, daqueles que deixam as veredas da retidão, ou seja, os apóstatas, aqueles que se afastam do que é bom, do bem e do belo, daquilo que é correto, daquilo que agrada a Deus. A sabedoria de Deus vai nos livrar desses homens. A sabedoria de Deus, meus irmãos, vai nos livrar de homens que andam pelos caminhos das trevas, que se alegram em fazer o mal, que folgam com a perversidade dos maus, que seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos. Todos nós aqui conhecemos muito bem o Salmo 1, que diz que nós não devemos tomar conselhos com homens pecadores, não devemos estar no mesmo caminho que eles, não devemos nos associar a eles, não devemos sentar na roda dos escarnecedores. E aqui nós temos, meus irmãos, uma pista de como nós podemos cumprir aquilo que nos é ordenado no Salmo 1. É tendo sabedoria de Deus, e o Salmo 1 também nos mostra que essa sabedoria nós encontramos meditando em sua palavra, dia e noite. Meus irmãos, no primeiro poema, no capítulo 1 de Provérbios, versículos 8 a 19, Salomão disse ao seu filho e aos filhos de Israel, para eles não cederem à tentação de se juntarem a homens maus. Ele disse assim: filho meu, se os pecadores quiserem te seduzir, se eles te chamarem para derramar sangue, se eles disserem, vem conosco, vamos roubar, derramar sangue, vamos espreitar a vida daqueles inocentes, daqueles ingênuos, daqueles indefesos, e vamos dividir o lucro, a bolsa será nossa. Ele diz: meu filho, não siga esses homens,
Não vá com esses pecadores, porque eles estão cavando a própria cova. Eles buscam lucro fácil, eles buscam lucro desonesto, eles buscam prosperar à custa dos indefesos. Não vá com eles. Não siga o caminho desses homens. E pegando esse tema, meus irmãos, ele descreve agora esses homens maus, trazendo uma imagem clara de quem eles são. Eles são homens, meus irmãos, que usam palavras distorcidas, palavras enganosas. Esses homens pecadores que não têm temor do Senhor, eles deliberadamente se afastam do que é bom. Eles se alegram com a perversão, eles sentem prazer, eles se deleitam em fazer aquilo que Deus odeia, daquilo que Deus abomina. Então Salomão diz aos seus filhos que a sabedoria salvará eles de seguir o caminho sombrio da destruição que esses homens propõem. O entendimento espiritual e o conhecimento moral que o filho desenvolve, meus irmãos, vai livrá-lo do perigo representado pela visão de mundo do homem mau, que pode levá-lo à morte, de onde uma criança, um jovem, um adolescente não é capaz de sair sozinho. Esses homens seduzem, esses homens atraem, e os nossos filhos não têm a sabedoria que o mundo exige. É por isso que Deus nos vocacionou como pais e mães, para nós sermos uns verdadeiros guardiões dos nossos filhos, para que nós possamos cuidar deles, apacentar eles, criar eles nos caminhos do Senhor. Queridos, no capítulo 1, nós vimos que o caminho perigoso do perverso começa com um discurso bastante sedutor. Olha o versículo 10 do capítulo 1, talvez já esteja aberto aí em sua Bíblia. Salomão diz: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Ou seja, eles vão querer te seduzir, meu filho. Eles vão dizer coisas agradáveis. O discurso deles é doce. O que eles propõem parece bom. Não ouça eles. Veja, meus irmãos, isso nos lembra o Éden. Quando a serpente sugere que Eva coma do fruto, Eva olha para o fruto e ela vê que aquilo é algo bom, é algo agradável. Ela vê que daquilo ali ela poderia obter entendimento, satisfazer suas necessidades, satisfazer seus anseios, seu prazer. Então, meus irmãos, o pecado sempre nos será apresentado como algo bom, como algo agradável. Meus irmãos, esse texto nos mostra que o nosso ensino, que o nosso discurso para os nossos filhos disputa com o discurso do mundo. Não pense que os nossos filhos ouvem apenas os seus pais, você mãe, você pai. O nosso discurso, o nosso ensinamento está disputando a atenção dos nossos filhos com o mundo. Mas, irmãos, nós temos a graça que vem do Senhor, que é essencial para salvar os nossos filhos daqueles que falam palavras atraentes, a fim de levá-los para a destruição, para a perdição. Entretanto, meus irmãos, o número de filhos de lares cristãos que quando chegam na adolescência e na juventude simplesmente abandonam a fé é cada vez mais crescente. Meus irmãos, é assustador a quantidade de jovens que nasceram na igreja, foram batizados, cresceram na igreja, e simplesmente quando começa a tomar consciência de algumas coisas, quando começa a entender algumas coisas a respeito da realidade, simplesmente se afastam. E muitos líderes da igreja e muitos pais se perguntam: onde foi que nós erramos? Onde foi que eu errei? Mas a pergunta, meus irmãos, talvez não seja onde foi que nós erramos, e sim, o que exatamente lhes foi ensinado como evangelho. Meus irmãos, o nosso grande problema é que nós não ensinamos o evangelho aos nossos filhos. Nós nos contentamos em trazê-los para a igreja. Nós nos contentamos em colocar musiquinhas com conteúdo bíblico para eles ouvir e achamos que eles estão sendo apacentados nos caminhos do Senhor. E quando queremos ensinar, ensinamos um evangelho raso. Meus irmãos, muitas crianças saem da igreja porque não conhecem a Jesus, nunca conheceram, porque não sabem quem é Jesus. Seus pais não lhe ensinaram as parábolas de Jesus, os milagres de Jesus, a obra de Jesus Cristo na cruz, o que ele fez, seus maravilhosos feitos, sua ressurreição. Nunca aplicaram a mensagem do evangelho a seus filhos. Nunca. E aí muitas vezes se perguntam: por quê?
Por que que ele enveredou por esse caminho? Muitos pais, meus irmãos, quando ouvem coisas desse tipo, pensam: não, meu filho não vai se desviar porque Deus não vai deixar. Meus irmãos, isso não é fé. Ficar torcendo para os nossos filhos não se desviarem não é fé. Eu quero trazer uma citação aqui de duas autoras. Elas escreveram um livro chamado Pais Fracos, Deus Forte. E ela diz assim: a razão pela qual a maioria dos filhos de lares cristãos desvia-se da fé é que eles nunca realmente ouviram o Evangelho, ou para início de conversa, nunca tiveram fé. Eles foram ensinados que Deus quer que eles sejam bons, e que o pobre Jesus fica triste quando eles desobedecem, e que pedir para Jesus entrar no seu coração é toda a dimensão da mensagem do Evangelho. Nós nos contentamos com um evangelhozinho meia boca, um evangelho raso. Nós pensamos que os nossos filhos não são capazes de entender. Muitas igrejas, por exemplo, no momento da pregação, tiram as crianças do culto, porque acham que elas não são capazes de entender o evangelho, que elas atrapalham os adultos de entender a mensagem do evangelho. Meus irmãos, Deus nos dotou de inteligência e os nossos filhos não são burros. Eles podem sim, claro, de uma maneira adaptada, de uma maneira diferente, não da mesma forma que os adultos, mas eles podem sim entender o Evangelho. Eles devem aprender, meus irmãos, que eles devem a cada dia se parecer com Jesus. Mas como eu disse, meus irmãos, nós nos contentamos com simplesmente o fato de que os nossos filhos, nós nos contentamos com a ideia de que eles não se envolvam com drogas, que eles não se tornem ladrões, criminosos. Para nós isso aí já está bom. Mas irmãos, eles podem não roubar, não se drogar, não serem alcoólatras, não serem prostitutos e mesmo assim ir para o inferno. Mesmo assim, meus irmãos, não conhecer a Jesus Cristo. Nós pensamos assim porque nós pensamos numa visão puramente horizontal, numa visão puramente terrena. Mas nós queremos muito mais que os nossos filhos realizem seus sonhos, sejam felizes e ricos, bem-sucedidos. A sabedoria de Deus, meus irmãos, nos livra desse pensamento terreno que é propagandeado pelos ímpios. Esse evangelho diluído, meus irmãos, que tem sido passado para muitos jovens, que é uma mistura de moralismo com sentimentalismo, que não é a sabedoria de Deus, não é Cristo, deve ser rejeitado por nós. Que nós possamos ensinar a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus aos nossos filhos. Que nós possamos fazer isso, meus irmãos, de forma radical mesmo. Se você fizer isso, os seus parentes que não são crentes, talvez até alguns crentes, alguns amigos, alguns irmãos vão dizer: para que tudo isso? É só uma criança, você está exagerando. Calma, você é radical demais. Mas mesmo assim, meus irmãos, nós não podemos dar ouvido a essas vozes, não podemos sacrificar a alma dos nossos filhos em prol, meus irmãos, de um bem-estar, em prol, meus irmãos, de não ofender as pessoas. Saiba que o mundo, meus irmãos, não se cansa de tentar arrebanhar os nossos filhos. E se nós continuarmos com essa abordagem, meus irmãos, fraca, com essa abordagem tímida, o mundo vai ganhar de nós e levar os nossos filhos. Salomão continua e ele vai nos mostrar que além de homens perversos, a sabedoria nos livra da mulher perversa, da mulher adúltera, da mulher má. Olha o que diz o versículo 16. E eu quero que você preste atenção que a mesma construção frasal que está no verso 12 aparece no verso 16. A mesma frase. Ele diz: para te livrar. Então, continue pensando na imagem de alguém que é livre das garras de alguém, de uma fera, de uma criatura que segura com muita força. Tendo isso em mente, olha o que diz o verso 16. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras. Assim como o homem mau, a mulher adúltera tenta o jovem a abandonar as palavras sábias e vivificadoras que ela recebeu de seus pais, que o jovem recebe de seus pais. As palavras da mulher perversa são agradáveis, são doces, têm gosto de mel, mas o seu fim é morte. Elas são perigosas. Embora a palavra lisonjear, que aparece aí no verso 16, na nossa cultura tenha um sentido bastante positivo, né? Se você fizer uma homenagem a alguém, um elogio ou algo assim, dar um presente, a pessoa vai dizer que se sentiu lisonjeada. Mas no hebraico, meus irmãos, essa palavra também tem o sentido de enganar. Essa palavra também tem o sentido de enganar, encantar alguém com uma intenção maligna por trás.
Então, essa bajulação, esse elogio, esse convite parece sincero, parece agradável, mas o seu fim é morte. Esse versículo, meus irmãos, nos mostra para onde leva o caminho da mulher adúltera. E não tome mulher adúltera aqui como uma figura, como uma imagem pejorativa da figura da mulher. O texto não está falando especificamente da mulher, o texto não está falando que mulher não presta. Poderia ser homem também. A mulher adúltera aqui é um símbolo da perversão moral, um símbolo, meus irmãos, de toda forma de perversão sexual. É isso que o texto está condenando aqui. A mulher é apenas uma figura de linguagem. Então esse ensinamento também se aplica tanto aos homens quanto às mulheres. As trilhas dela conduzem ao reino dos mortos. Em algumas passagens, meus irmãos, vai dizer que a casa da mulher adúltera é uma cova profunda. Eu sugiro que você leia em casa Provérbios 7, final do capítulo 6 e o capítulo 7. E você vai ver como o convite da mulher adúltera é sedutor, mas ele leva o homem para um caminho de morte. Amados irmãos, hoje nós vivemos em uma cultura saturada de erotização. Redes sociais, séries, músicas, até um comercial, irmãos. Comercial simples, de um produto que não tem nada a ver. Sempre aparece ali a figura de uma mulher sedutora, de uma mulher que traz ali a ideia como um símbolo de liberdade, de autoafirmação, de prazer, de realização. E os jovens, meus irmãos, são ensinados a buscar isso acima de todas as coisas. São ensinados a buscar imoralidade sexual como algo normal, como algo desejável. Às vezes, irmãos, como algo necessário. Mas a sabedoria de Deus nos alerta que esse caminho leva à morte. Meus irmãos, é impressionante como tudo em nosso mundo hoje em dia é sexo, é imoralidade sexual, é promiscuidade, é prostituição. É absurdo, meus irmãos. E o mundo à nossa volta coloca isso como algo normal, como algo correto. E, meus irmãos, para os pais que não regulamentam, que não controlam o acesso dos seus filhos, por exemplo, à televisão e à internet, eles são bombardeados com informações dessas o tempo todo. E, meus irmãos, perceba que aqui há uma diferença entre nós que somos um pouquinho mais velhos e as crianças de hoje. Porque nós recebemos isso e sabemos que isso é mal. As crianças mais novas dessa geração recebem isso e a informação que é passada é que aquilo é normal, que aquilo é correto. Preste atenção numa coisa aqui. Eu tenho certeza que os irmãos aqui já ouviram uma expressão muito comum, que está muito popular hoje em dia, que corre muito na internet, que é a respeito das mulheres do job. Eu acho que vocês já ouviram essa expressão, as do job. E parece uma profissão, né? É até a palavra trabalho do inglês, né? Parece um trabalho, uma profissão. Mas as do job, as mulheres do job, nada mais são do que as prostitutas. Então, meus irmãos, gourmetizaram a prostituição. Romantizaram, embelezaram uma palavra que por si só já comunicava algo pejorativo, algo imoral, algo que mancha uma sociedade, que mancha uma pessoa, o histórico de uma pessoa. Mas as nossas crianças, elas ouvem isso nas músicas, nos TikToks da vida, nos Instagrams da vida, e a informação que ela recebe é que aquilo é normal, só mais um trabalho. Eu ouvi uma vez, não que eu estivesse pesquisando por isso, mas me deparei com um vídeo de uma criança, um MC, um cantor de funk. Em sua letra ele canta: hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job. Então veja, irmãos, uma criança cantando isso. Então para ele é normal, é só mais um trabalho, é só mais uma profissão. Meus irmãos, a mulher adúltera aqui não representa apenas a traição conjugal. Não tem a ver apenas com isso, mas toda forma de corrupção moral que se aproveita da fraqueza humana, especialmente dos mais jovens, para enganar. É o namoro impuro, é o relacionamento baseado em interesse carnal, é o consumo de pornografia, a ideia de que não há nada demais em brincar com aquilo que Deus odeia. Meus irmãos, toda forma de perversão sexual é o que é representado por essa mulher aqui, e somente tendo uma mente
iluminada por Cristo, somente tendo a sabedoria de Deus, meus irmãos, nós somos capazes de dizer não para essas coisas. É por isso que a sabedoria que é Cristo, meus irmãos, é tão urgente para os nossos filhos. Eles não precisam apenas de regras de comportamento, olha, faça isso, não faça aquilo. Eles precisam, meus irmãos, de um coração transformado, que discirna entre a voz doce que leva para a morte e a voz de Deus através dos pais, que às vezes é dura, é verdade, mas que conduz à vida. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, meus irmãos, que o caminho da vida é uma porta estreita, ele é difícil. Nós precisamos preparar os nossos filhos para esse mundo. Saber, meus irmãos, eles precisam saber que eles serão perseguidos por causa de sua fé, serão zombados, serão ridicularizados. Mas não, nós nos contentamos em ensinar para os nossos filhos aquilo que nós vemos nas musiquinhas, meus irmãos. Aquela visão romantizada do Evangelho. Mas o que Cristo diz para os adultos, tomem a sua cruz, nós também devemos dizer às crianças. Eles precisam tomar a sua cruz, eles precisam negar a si mesmos. Se ensinarmos moralidade sem Evangelho, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, sem Evangelho, apenas os tornaremos vulneráveis às vozes mais sedutoras e convincentes. Mas se ensinarmos o temor do Senhor, meus irmãos, se formos exemplos vivos dessa sabedoria de Deus, o Espírito de Deus irá guardá-los no caminho da sabedoria, irá livrá-los da destruição. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos quem é Jesus. Nós precisamos ensinar aos jovens o que é culto, como cultuar, como orar, como ler a Bíblia. Mas é impressionante, meus irmãos, que se nós perguntarmos para muitos filhos de crentes, se eles sabem só um versículo de cor, ele não sabe. Não sabe sobre a sua fé, não sabe sobre a história da sua fé, não sabe o que é igreja, não sabe o que acontece no culto, não entende um momento de contrição, não sabe o que são os louvores, não sabe o que é uma oferta, não sabe prestar atenção num culto. É claro, meus irmãos, e em se tratando especialmente de crianças menores, dá mais trabalho ainda. Criança dá trabalho mesmo, é difícil mantê-los no culto. Não é tão atrativo como um videogame, como uma televisão, como brincar na pracinha. Não é verdade, é difícil. E os irmãos que não têm filhos têm que ser compreensíveis também. Tem que entender o lado daqueles que têm filhos, é difícil. É difícil mantê-los quietos no culto. Às vezes eles não ficam quietos mesmo. Mas, irmãos, parte disso, infelizmente, é porque as crianças não sabem cultuar. Nós não apresentamos o culto a eles como algo bom. Por último, Salomão nos mostra que a sabedoria, meus irmãos, nos livra da morte. E morte aqui não é morte literal. Talvez tenha esse sentido também, mas é especialmente, meus irmãos, a morte eterna, o juízo, a condenação. Dos versículos 20 a 22, Salomão nos mostra que ter a sabedoria de Deus nos ajuda, nos habilita para que nós possamos nos desviar do caminho para onde vai os pecadores. Olha o que diz os versos 20 a 22. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Queridos, para resumir, a linguagem que ele está usando aqui, Salomão, vem lá de Deuteronômio 28, versículos 1 e 11, onde Deus promete aos seus filhos que se eles obedecerem os seus mandamentos, se eles ouvirem atentamente a sua voz, eles herdarão a terra, eles estarão seguros, eles serão abençoados, eles serão prósperos na terra prometida. E aí Salomão vem e nos lembra aqui, meus irmãos, aquilo que está na lei mosaica. Ele diz que os justos permanecerão na terra, mas os ímpios, versículo 22, eles serão eliminados, eles serão destruídos. E essa advertência que previa a remoção dos infiéis, meus irmãos, da terra prometida, encontra eco nas palavras de Jesus Cristo no Novo Testamento. Jesus ensinou que no final dos tempos haverá também uma separação. Ele ensinou, meus irmãos, através da parábola do joio e do trigo, onde Jesus compara o mundo a um campo e ao fazendeiro, aquele que planta, ao filho do homem, a si mesmo, como alguém que planta a boa semente. Ou seja, os filhos do reino, os eleitos de Deus. Mas também, meus irmãos, o maligno
planta a sua má semente, o joio, os que pertencem ao maligno. E no tempo da colheita os anjos virão e ceifarão o joio e o trigo, e separarão o joio do trigo. Meus irmãos, assim como no passado os rebeldes não permaneceriam na terra prometida, assim também, quando Jesus voltar para julgar vivos e mortos, os ímpios, os incrédulos, os homens maus, as mulheres adúlteras, os homens pervertidos, não entrarão no reino de Deus. E a grande pergunta é: de que lado nós queremos estar? De que lado nós queremos que os nossos filhos estejam? Nós queremos, meus irmãos, que os nossos filhos se encontram com o Cristo ressurreto? Ou nós queremos, meus irmãos, que eles sejam jogados no lago de fogo e enxofre? Talvez você pense, isso é pesado demais, é radical demais, que proposta assustadora é essa? Mas, meus irmãos, de fato, a Bíblia de vez em quando quer infundir terror em nossas mentes. É claro que Deus não tenta nos atrair por meio do medo, é verdade, mas Jesus Cristo é bem claro, meus irmãos, ninguém pregou mais sobre o inferno do que Jesus. E é impressionante como hoje em dia a gente quase não ouve falar sobre ele. Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre o inferno? Sobre o juízo de Deus? Sobre a condenação eterna? Isso é tão escasso em nossos púlpitos que nós, em nossa própria vida, nos esquecemos disso. Nos esquecemos, meus irmãos. Quero terminar deixando alguns questionamentos, meus irmãos. Será que nós temos consciência, irmãos, de que nem todos que hoje habitam entre o povo de Deus fazem de fato parte do seu reino? Já paramos para pensar, meus irmãos, que a mera presença entre os justos não é o mesmo que ser aceito por Deus no dia do juízo, não garante esse tipo de aceitação? Veja, o joio foi plantado junto com o trigo. O joio se parecia com o trigo. O joio foi colhido junto com o trigo, mas não era trigo. Foi separado no dia do juízo. Cristo alertou, meus irmãos, que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, mas ouvirão como resposta: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Mateus capítulo 7, versos 21, 22 e 23. Estar no meio do povo de Deus, meus irmãos, não significa ser povo de Deus. Estar na igreja não significa ser igreja. Mas, meus irmãos, que essa palavra de Deus, que essa boa palavra de Deus, meus irmãos, que o evangelho de Cristo, que nos chama ao arrependimento, que nos chama à fé, que nos chama à verdadeira sabedoria, de fato, meus irmãos, transforme o nosso viver. Que nós possamos levar mais a sério a vocação que Deus nos deu de instruir a próxima geração. Que nós possamos saber, meus irmãos, que não é responsabilidade do Estado, nem mesmo da igreja, educar os nossos filhos. É de nós, pais. Que a sabedoria, meus irmãos, que nós precisamos para obedecer a palavra de Deus nos seja dado por sua graça. Que Ele nos ajude a transmitir esse temor santo às próximas gerações, para que eles também conheçam a Jesus Cristo, para que eles também caminhem em fidelidade. Que nós possamos, meus irmãos, honrar esse compromisso, porque um dia nós prestaremos conta diante de Deus. Que nós possamos, meus irmãos, sermos sustentados por Deus nessa tarefa. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé? Neste momento nós vamos declarar a nossa fé. Em resposta à pregação do Evangelho, meus irmãos, nós vamos declarar o credo niceno. Nós passamos um bom tempo declarando o credo dos apóstolos. Muitos irmãos aqui já decoraram, se não todos. Hoje nós vamos declarar o credo niceno. Está na última página do boletim. Amém? Então leiamos todos com toda a convicção da nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas,
e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, universal e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.